Que a paz do Senhor Jesus seja com você nesse dia, que as palavras deste salmo possam tocar profundamente as nossas vidas, porque uma coisa é certa, o Senhor tem uma verdade espiritual a nos revelar através da sua palavra. Eu quero meditar um pouco sobre o salmo de número 39. É um salmo que tem apenas 13 versículos, mas que fala profundamente ao nosso coração. Eu quero, antes de tudo, fazer a leitura deste salmo que diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio, fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Seguindo aqui na leitura do nosso salmo, o salmista Davi, ele diz: na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos, a vergonha, dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim o teu castigo. Estou desfalecido pelo golpe da sua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, até que me vá e não seja mais. Este é um salmo de Davi. É um salmo de sabedoria e ele traz dentro da sua composição, da sua escrita, é como se o salmista estivesse se lamentando com o Senhor. Ele não estava fazendo uma lamentação para os homens, reclamando para as pessoas. Ele estava derramando o seu coração diante do Senhor. Este salmo, ele tem alguns aspectos incomuns em relação aos demais salmos de Davi, porque especificamente no Salmo 39, Davi ele diz assim: olha, eu estou determinado em me manter calado. Enquanto que na maioria dos outros salmos, ele fala com intrepidez, ele se expressa contra os seus inimigos, mas neste salmo em específico, ele começa dizendo: eu guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Ele se determina, ele faz um propósito com ele mesmo. Eu não vou mais falar nada. Não vou ficar me queixando, não vou ficar murmurando, não vou ficar reclamando. Eu vou guardar a minha língua para não pecar. Quantas vezes nós falamos coisas que nos levam a pecar, porque não vigiamos as nossas palavras, porque não guardamos a nossa boca, porque
falamos tudo quanto vem no nosso pensamento. Mas Davi, ele fala assim: eu guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Eu acho uma coisa muito interessante quando nós estudamos a palavra. Por exemplo, Davi, quando ele diz assim, eu vou guardar a minha boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Observe que essa palavra ímpio, ela tem um acento no primeiro i. Quando a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, eu particularmente gosto muito de estudar palavras. E indo para o dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar a palavra ímpio, na verdade, 2 palavras. Ímpio, 2 vezes nós vamos achar no dicionário da língua portuguesa. Faça uma experiência. Vá lá no dicionário e procure a palavra ímpio. Você vai encontrar a palavra ímpio com um pingo no primeiro i, que está falando do homem mau, do homem cruel, do homem perverso, daquele homem que ele mata com requinte de crueldade, aquele homem ou aquele ser humano que faz a maldade por si mesmo, porque gosta da maldade. Este é o ímpio com um pingo no primeiro i. Mas nós encontramos também a palavra ímpio com um acento no primeiro i. E quando a gente vai lá no dicionário, o dicionário define que ímpio com acento no primeiro i é aquele que conhece a verdade, mas não a pratica. É aquele que sabe o que é o bem, mas não o pratica. E Davi, quando escreveu este salmo, nós vamos encontrar ele dizendo assim: enquanto o ímpio estiver diante de mim, esse ímpio é com acento no primeiro i. Ele está falando de pessoas que conhecem a verdade, que sabem a verdade, que sabem o que é certo, que deveria fazer o que é certo, mas não faz. E ele fala: enquanto essas pessoas estiverem diante de mim, eu não vou mais discutir, não vou abrir a minha boca, vou colocar um freio. Eu não vou mais reclamar, não vou ser briguento, não vou ser briguenta, não vou ser queixosa. Eu vou me calar. Vou colocar um freio na minha boca. E lá no verso 2 ele diz: com o silêncio, fiquei mudo. Eu fiquei mudo, me calei. Quantas vezes nós precisamos nos calar? Quantas vezes nós precisamos ficar em silêncio? Eu tenho um lema de vida que diz assim: o calado é vencedor. Há ocasiões em que precisamos falar, mas na maioria das vezes nós precisamos nos calar. E o salmista ele vai dizer lá no verso 2 mesmo, que vou ler aqui para você de novo: calava-me acerca do bem e a minha dor se agravou. À medida que o salmista se calou, ele via as coisas erradas, ele sabia que podia fazer certo, ele sabia que podia fazer o bem, mas ele se calava. Ele falou: não vou mais questionar, não vou mais brigar, não vou mais. Eu me cansei, não vou fazer mais isso. Só que isso começou a trazer dor dentro do coração dele. O verso 3 diz: esquentou-se o meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. O coração dele começou a se encher daquelas coisas. Sabe o que devemos fazer quando isso acontece conosco? Em vez da gente ir lá brigar, se queixar, reclamar, nós devemos dobrar os nossos joelhos e colocar diante do altar de Deus. Tudo diante do altar do Senhor. Devemos pôr diante do altar do nosso Deus. Confiar que Ele está trabalhando. Confiar que Ele está no controle, Ele está no domínio daquela situação. Todas as vezes que nós nos esbravejamos, nos levantamos, nós mulheres temos uma tendência muito forte de fazer isso. Nós queremos resolver as coisas, queremos que as coisas sejam do nosso jeito e muitas vezes criamos conflitos, criamos atrito, criamos confusão. Mas quando nós aprendemos com o salmista a colocar um freio na nossa boca, a travar a nossa língua, nós permitimos que Deus esteja trabalhando
para nós. Permitimos que Deus esteja tomando o controle de toda a situação. No decorrer dos versículos, o salmista ele vai dizer assim, lá do verso 2 até o verso 5, ele vai estar falando que Deus o fez conhecer, que a vida é breve, que a vida é passageira, que a vida se acaba muito rápida, que tudo é vaidade. Então ele se refere que a vida passa tão depressa e nós não devemos nos deter com coisas que nos separam uns dos outros. No verso 6 até o verso 8, ele vai dizer: a minha esperança está em ti, Senhor. Davi, ele entende que a única chance de livramento está no Senhor, que a única chance de vitória está em Deus. E o verso 9, que me chamou muito a atenção, ele diz assim: emudeci, não abro a minha boca. Emudeci. Eu não vou mais tentar resolver as coisas do meu jeito, ao meu modo, como eu quero. Davi, ele lança-se diante do Senhor em oração. Ele permanece em silêncio durante a aflição em que ele está passando. Sabe, por mais difícil que seja, há momentos que precisamos nos calar. Há momentos que precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer para Ele, como disse o salmista no verso 10, tira de sobre mim, Senhor, toda aflição. Tira, Senhor. Eu estou desfalecido pelo golpe da sua mão. Davi, ele se coloca, ele se humilha diante do Senhor. Ele diz: Senhor, eu sou falho. Quem não é? Todos somos falhos. Todas nós somos falhas. Todas nós precisamos da misericórdia do Senhor. Todas nós precisamos nos colocar diante de Deus. Que possamos seguir este exemplo do servo de Deus, Davi, no salmo que ele escreve para nós, no salmo de número 39. Que nós possamos treinar isso. Isso é um exercício diário. Creia, eu como mulher, eu digo para você, não é fácil calar. Não é fácil nós vermos as coisas acontecendo, sobretudo dentro da nossa casa, e nos calarmos. Mas há momento em que precisamos nos calar. Nós precisamos pedir ao Senhor: põe um freio na minha boca, Senhor. Me ensina a calar quando preciso calar. Lá no Salmo 32, o salmista vai dizer assim, que quando ele se calou, o seu corpo enfermou, até os seus ossos doíam. Sabe por quê? Porque não é fácil calar. Não é fácil, é difícil, mas nós podemos falar de uma maneira diferente. Nós podemos falar quando estivermos tranquilas, nós podemos falar quando já estivermos equilibradas. Acredite, isso é um exercício diário. Não é fácil de fazer. Não é uma receita mágica que nós vamos ouvir essa palavra e agora eu vou ficar calada, não vou falar mais nada, não vou me queixar, não vou reclamar. Não é assim. Todos nós somos falhos. As mulheres, o forte delas, a ênfase das mulheres é falar. Mas é aí que nós precisamos treinar a nossa vida espiritual com Deus. Precisamos treinar o calar-se. Precisamos treinar o levar tudo diante do trono do Senhor. Eu te convido a fazer isso. É um desafio. Não é fácil. Mas eu te convido a colocar tudo diante de Deus. Tudo diante do Senhor. Para que Ele possa fazer algo extraordinário na sua vida, para que Ele possa fazer algo sobrenatural em você. Faça esse propósito com Deus. Diga para Ele: Senhor, eu quero fazer igual o salmista disse lá no Salmo 39 e no verso 1. Eu guardei os meus caminhos para não pecar com a minha língua.
Eu guardei a minha boca com um freio. Eu não quero pecar com palavras. Eu quero que as palavras que saírem da minha boca sejam palavras de edificação, sejam palavras de vida, sejam palavras de restauração, sejam palavras de cura, palavras de ânimo, palavra de exaltação. Eu te convido a fazer isso. Te convido a aceitar esse desafio. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração. Exercite-a. Faça essa determinação que Davi fez. Senhor, eu me determino, eu vou guardar o silêncio. Porque no silêncio eu vou te adorar. No silêncio eu vou te exaltar. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.